Bom, gente, nós estamos aqui mais uma vez, agora é diferente. Agora nós estamos na casa da Rosinha, né? Mais conhecida também. Aliás, o nome dela é Rosa Helena. Ô, Glória. Mas a gente sempre chamou ela de Rosinha e ficou por isso mesmo, ficou por Rosinha, né? E hoje a gente está aqui na casa dela para a gente bater esse papo, para a gente falar um pouco de Jesus, né? Da nossa vida e mostrar para as pessoas que o Senhor Jesus não é esse bicho de 7 cabeças, né? Não é esse, vamos dizer assim, essa coisa complicada demais. Pelo contrário, Jesus é simples, o evangelho é simples, né? Nesse contexto, eu queria saber da Rosinha, né? A Rosinha, para quem não sabe, antes da gente começar, a Rosinha se converteu com a gente, né? E assim, a gente tem essa amizade, né? Com ela, com o Dudu, e por isso que a gente tá aqui fazendo essa, vamos dizer assim, esse bate-papo, né? Rosinha, como é que era, vamos dizer assim, a tua vida antes de Jesus, né? Porque assim, existe uma grande diferença do hoje pro antes, né? O Senhor Jesus disse que quando ele entra na nossa vida, ele faz, vamos dizer assim, uma nova criatura, né? Ele deixa as coisas velhas para trás e a gente começa a ter uma nova vida, certo? E nesse contexto eu queria saber como é que era a vida da Rosinha, da Rosa Helena, né? Antes de Jesus. Antes de Jesus, é tudo difícil, né? Quando você não conhece a Cristo, você sofre mais, você guarda mais sentimentos que você... Hoje em dia a gente vê que não valeu a pena, né? Você anda muito chateado, você acha que nada vai dar certo e falta esperança. Mas com Jesus tudo é diferente. Você passa dificuldade, mas você sabe que lá na frente você vai vencer. Você sabe que as conquistas estão bem pertinho. É verdade. Deus faz tudo diferente. E como você diz, a gente se torna uma nova criatura. É verdade. Todos os dias Deus vai ensinando a gente um pouco mais o que é importante para a nossa vida. E até tira o eu da gente, né? É verdade. Eu tô aprendendo muito. A coisa mais hoje em dia que eu guardo na minha vida, mais importante é Deus, é Jesus. Porque quando ele entrou na minha vida, ele modificou muitas coisas. Tirou até o eu, e ainda continua tirando. Eu sou muito grata. É verdade. A gente sabe na palavra de Deus que a gente está numa constante reforma, né? E a própria palavra dele diz que quem vive em nós é Cristo. Pelo menos é para ser, né? Isso. E a gente anula a si mesmo para que a gente possa ter a vida de Cristo, para que a gente possa ter as atitudes de Cristo, né? Todos os dias, né? Todos os dias. Porque eu acho assim que é muito importante para a gente poder viver com outras pessoas e ver o que as outras pessoas passam, né, de dificuldades também, aquelas que não têm Cristo, aquelas que não têm intimidade com o Senhor, que através do nosso, da nossa vida, né, eles vão se espelhando, vão vendo que Deus transformou em que a gente era, que a gente não era nada sem o Senhor, e a partir de agora que a gente é tudo com o Senhor. É verdade, né? E Rosinha, assim, eu me lembro muito quando a gente ia lá no Mucambo, fazia as reuniões lá na casa da irmã Antônia, né? Assim, tu ia, aí pouco mais, é como assim, tu ia e faltava 3, 4, 5, aí eu corria de novo. Eu me lembro bem que... Nada, pode ficar à vontade. Eu me lembro bem que quando eu ia com o pai lá pro Mucambo, a gente sempre ficava naquele negócio, sabe? Será que aquela mulher vai? Que a gente não sabia o teu nome, sabe? Uhum. Será que ela vai? Então a gente ficava naquela expectativa, tá? de tu ir. E tu ir, quando tu não ia, a gente ficava frustrado. Poxa vida, ela não veio. Né? Porque assim, você sabe que o inimigo, ele é sujo. É verdade. Ele age na vida da gente, ele tira, por exemplo, ele dá o medo. Sim. Você quer ir, mas na hora ele bota 1000 coisas na sua cabeça que não é para você ir. Não é pra você ir. E era isso que acontecia comigo. Eu ficava, sabe, assim, ansiosa para chegar aquela hora para mim ir. E muitas vezes meu esposo falava alguma coisa que, sabe, me deixava triste. Eu não, sabe, não, hoje eu não vou não, deixa para outro dia. Ou então o inimigo mesmo, ele vinha na minha mente e dizia assim, não, tu vai fazer aquilo lá, né? É aquela batalha espiritual, né? Pronto, batalha espiritual. O que tu vai fazer lá? Não adianta tu ir. Aí tu vai fazer o quê? Teu marido vai ficar aí, vai ficar dizendo as coisas, aí vai acontecer alguma coisa. Tudo ele botava na minha mente. Aí eu, não vou hoje não, vou deixar para mim outro dia, vai ser melhor. Só que depois que eu tomava essa decisão, o que acontecia? Eu me sentia mal. Sabe, eu já sentia ali que já é o Espírito Santo falando
em Ficava mim. acusando, né? Pronto, ele dizia tipo assim, era pra você ter ido. Eu sei. Ia ser tão bom pra você. E aí no outro dia, às vezes eu encontrava a irmã Antônia ou alguém, e aí ela dizia, foi tão bom e tu não foi. E aí, pronto, ele mexeu mais ainda comigo. Eu disse, não, pois agora eu não vou perder mais. Eu vou estar lá de qualquer jeito. Ou com ele dizendo alguma coisa ou não, não. Só se não der certo mesmo. E já... Quer falar mais uma coisa? Não, pode ter. Ô, Rosinha, assim, é um pouco mais nessa que tu tá falando aí, a respeito da tua conversão, né? Porque, assim, a gente sabe que no começo sempre é muito difícil. Toda conversão é difícil porque tem aquela adaptação, as pessoas que vivem com você, elas também começam a se adaptar com sua nova maneira de ser, né? Assim, e eu creio, assim como todo mundo, isso é até natural, né? Que no começo da sua fé, assim, teve um pouco de dificuldade, porque aquela mudança e tal. Eu queria que, se aquilo que você pode falar, lógico, né? Porque tem certas coisas que a gente não fala porque é íntimo, né? Isso. Mas, assim, como é que foi essa dificuldade? O Senhor sempre esteve contigo? Como é que foi? O que é que você pode falar pra gente a respeito Olha, disso? pra falar a verdade, eu sempre tive um chamado. Amém. Desde criança, né? Só que eu não, como eu estava cega espiritualmente, né? Eu vivia no mundo, eu não enxergava. Até que o Senhor limpou meus olhos e fez eu perceber que tudo aquilo fazia parte, que era Ele que me chamava. Porque desde criança sempre o Senhor me chamou. Através de uma pessoa que era evangélica, através de um testemunho de Jeová, quando passava na porta naqueles folhetos. E eu escutava, sabe? Eu tinha o prazer de estar escutando, eu deixava eles falar. E outra também, eu agradeço muito a minha tia, porque com 9 anos, ela foi a primeira pessoa que me levou à igreja. Só que antes disso, para você ver como são as coisas, eu já tinha um chamado tão grande que depois que eu me converti, para você ver como é o Espírito Santo, ele me mostrou tudo, da minha infância até aquele dia que eu me converti. Eu sei. Ele me mostrou que quando eu era criança, eu pegava os meus irmãos, ia para a igreja do lado da minha casa, que era uma igreja evangélica, eu me lembro até hoje. Nós ia lá só pelo lanche. Vocês acreditam? Só pelo lanche. Aí quando chegava a horazinha que tinha a escolinha, não era? Escolinha bíblica. Pronto. Aí eu gostava dos louvores, eu louvava e tudo, mas na hora do lanche era sagrado, eu estava lá, né? Só que ali, tinha até um louvor que eu me lembro muito, que era Deus, quero louvar-te. Eu sei. Quero adorar-te, né? Esse daí ficou marcado, sabe? E Amém. na minha mente. E eu até hoje eu me emociono, porque eu percebi que desde lá o Senhor foi mostrando os caminhos, mas eu, como estava cega espiritual, eu não via. Sim. Aí depois daí a minha tia me levou a primeira vez, que foi na Universal. Sim, sim. No começo eu fiquei com medo. Eu disse, a sessão do descarrego. Pronto, acho que eu fui logo nesse dia, sabe, irmão Rafael? Eu sei. Então, aí quando eu me converti, eu comecei a perceber. Quando a primeira jovem que me chamou, que eu não fui, me lembro dela até hoje, do CD que ela me deu também, que eu não estou lembrada do nome do CD, né? Do CD, mas eu me lembro que eu escutei algumas músicas, até passei para frente esse CD, que foi pro meu tio, que estava com depressão na época, e eu dei para ele, e ele achava bom escutar no rádio dele, no rádio do toca-fita, que é aqueles... Eu sei, rádio antigo, né? Pronto, mas era no carro dele, né, que ele botava. E eu gostava muito, né? Amém, é isso aí. Só que eu não conseguia ir para Cristo nessa época. Então, o que foi que aconteceu, gente? Não espere para Cristo pela dor, porque eu poderia ter ido pelo amor. Porque muitas vezes ele me chamou pelo amor. E eu fui por uma coisa que ele sabia que eu tinha muito medo. Foi a perda da minha mãe. Porque eu tinha medo, eu dizia assim, meu Deus, se um dia o Senhor levar a minha mãe, olha o que passava na minha mente. Eu vou ficar sozinha no mundo. Porque eu já não tenho pai, meu pai, né, foi o que me criou, eu dizia sempre isso. E aí as minhas irmãs, cada um vai ter sua vida, eu vou ficar sozinha se o Senhor levar a minha mãe. Só que eu percebi, né, que quando a minha mãe partiu, que foi pela dor, ele fez eu ficar com ela os últimos dias, tudo, para ele me preparar. Para mim entender que o amor dele é maior até do amor de mãe. É verdade. O amor de mãe sempre vai existir em mim, mas o amor dele é maior. É verdade. E sabe, quando você tem um amor
do Senhor é maravilhoso. É verdade. Tudo supre aquilo que você passa de ruim, sabe? Tudo vai se apagando. E aí o Senhor foi lhe preparando, né? Aí, então, eu sou muito grata a Deus por isso. Que hoje eu não sinto nenhuma dor por a minha mãe ter partido. Amém. E sou muito grata a Deus por Ele ter me mostrado que desde o começo até aqui Ele mandou anjos e eu não ouvia, né? E isso é o que acontece com as pessoas lá fora, com as pessoas que não têm o Senhor. E Ele até mostrou isso para mim, para que eu possa ser mais humilde com aquela pessoa que não conhece o Senhor, mais amável, mais gentil, né? Há um modo de chegar até Ele, aquela pessoa, para trazer Ele para Cristo também. Então você está dizendo aqui pra gente que, porque assim, a gente vai conhecendo as pessoas, né? Então você disse que a sua mãe, o processo de, vamos dizer assim, lhe ajudou de alguma forma a lhe preparar, né? Para, vamos dizer assim, a pensar, a ficar mais reflexiva, né? E isso ajudou você a, vamos dizer assim, a se converter, não é isso? A me converter, porque eu entendi que o Senhor, Ele já me queria há muito tempo. Amém. E o que eu fazia? Eu deixava Ele sempre em segundo plano. Deixava, né? Depois resolve, né? Depois, né? Que é sempre o que a gente diz, né? A gente faz muito isso. Mas hoje eu entendo que você não tem a segunda chance. É verdade. Você não tem o outro caminho. O caminho só é Cristo mesmo. É verdade. Com dor, sem dor, é Ele. É verdade. Ele é que pode te acalmar. É o único caminho, né? Tudo. A palavra de Deus diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Né? A gente, nessas conversas que a gente está tendo, você pode observar uma coisa em comum. Todas elas apontam para Cristo. Né? Porque é o único capaz de saciar a nossa verdadeira, vamos dizer assim, nossa verdadeira sede, preencher o buraco que tem no nosso coração, né? Porque o homem, ele pode conseguir muitas coisas no mundo, mas se for para a felicidade eterna, a felicidade, vamos dizer assim, a plenitude da felicidade, você só encontra com Cristo, né? A razão de viver. Né? Então, assim... É verdade. Um pouco continuando nessa conversa, Rosinha, nós vamos falar um pouco assim do seu cabritinho, vamos dizer assim. O Dudu, vamos falar do Dudu, né? Ele, pra quem não sabe, ele tá aqui de trás, né? Tá escondido ali. Mas assim... É a bênção que Deus me deu. Pronto, né? Quando tu se converteu, Rosinha, o Dudu foi susceptível, assim, logo de cara, ou ele teve uma certa resistência no começo, né? Porque assim, que eu me lembro muito, você, né? Aí pouco depois o Dudu começou a vir, se eu não me engano, acho que o Dudu tu já tinha se convertido, não sei. Posso estar enganado. Não. Foi assim, a primeira vez eu fui só, né? Aí das outras vezes eu convidei ele para ir mais eu, né? E ele foi por vontade própria, né? Eu até sei que ele já era do Senhor também. Amém. Era, porque o que acontece? Quando ele nasceu, eu entreguei ele para o Senhor, mesmo eu não sendo evangélica, né, gente? Eu estava grávida dele, eu estava querendo engravidar. Aí eu estava com dificuldadezinha para engravidar. Olha só. E a minha mãe falou para mim que tinha pedido muito a Deus que me concebesse um filho. Por quê? Ela disse, minha filha, não se preocupe que Deus vai lhe dar um filho. Aí ela disse para mim que orou para que Deus me desse um filho. Eu disse, puxa mãe, foi mesmo, deu certo. Aí o que acontece? Porque até eu achava que não seria mais mãe, né? E quando veio o Eduardo, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. E eu gostei, porque ele foi por conta própria. O Senhor já tocou no coração dele a primeira vez que ele foi. E ele continuou indo. E no dia que eu não disse, Dudu, acho que eu já não vou não. Ele vai, bora. Foi mesmo, Rosinha? Foi sim. Rapaz, a senhora vai sim. E se eu não for, a senhora vai também. Mas rapaz. E aí, às vezes ele queria ficar em casa, eu disse, pois então bom, bora, né? E ele ia comigo. E quando ele se converteu, porque nós se batizamos juntos, né? Sim. Ele mesmo participou do batismo, ele mesmo quis, eu não impus nada na vida dele. Glória a Deus, viu? Ele já era do Senhor. Realmente é uma exceção, assim, porque geralmente a gente, pelo que a gente observa, geralmente os homens têm mais rejeição, mais uma resistência, né? E eu fiquei, assim, não foi impressionada, eu sei que foi o Espírito Santo, que ele se dedicou à palavra muito rápido. Ele queria ficar sozinho, lendo a Bíblia. Ele até pediu para mim comprar uma, né? Eu acho que até foi o Rafael que comprou, lembra?
Foi a do estudo, foi? Foi. Ah, sim. E aí eu percebia que ele estudava lá no quarto, botava mensagem na porta. Lá a porta dele é cheia de mensagem, lá em casa. E eu vi, entendeu? O incentivo dele. E eu fiquei Legal. muito orgulhosa, porque eu vi muitos jovens se perder, né? Sim, Eu sim. vejo É muitos jovens, até verdade. sobrinhos mesmo, parentes. E ele ter aceitado Cristo por conta própria, sem ninguém dizer assim, vai fazer isso, aquilo, por ele mesmo. É. E eu sei que Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Ele ainda pode até não saber, mas ele tem. Amém. Eduardo, não chora não, viu? Glória a Deus, amém. Pois é, e eu quero assim, que ele nunca mude esse jeito dele de querer ajudar o próximo, de Amém, é tentar isso fazer o aí. melhor, mas que ele não seja, por ele ser uma pessoa boa, que gosta de ajudar, de buscar o Senhor, que ele não mude, não seja egoísta, não seja uma pessoa, Sim, sabe, orgulhosa. Porque às vezes, se você não tomar cuidado, é. às vezes por você saber muito, você quer já passar por cima das outras É verdade, pessoas que é. não sabem o que você Sim, sabe, né? sim. Então, eu creio que a gente tem sempre que se vigiar, É verdade. orar, vigiar, para que Deus vá afastando essas coisas de perto da gente, né? É Eu verdade, creio. viu? E Mas ele foi por ele mesmo, viu, glória a gente? Deus, glória a Deus, viu? Sou Realmente muito grata a assim, Deus por isso. é Que eu acho que eu exceção. nem mereço, mas Deus foi muito bom. Porque É. me deu esse presente de saber que ele está servindo um Deus que existe, que é maravilhoso, e que ele viu que fez muitas coisas boas na minha vida, nas Amém. nossas vidas, né? É verdade, Porque né? tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu estou fazendo, tudo foi o Senhor. Por mim Amém. mesmo eu não conseguiria nada. É verdade, glória a Deus. E Rosinha, me diz umas coisas. Continuando aqui, depois que você se converteu, você se batizou e tudo, eu me lembro de uma época, aliás, até então, até pouco tempo atrás, né, você ia para as reuniões de quinta-feira, ali na reunião das mulheres no Mucambo. Para quem não sabe, tem reunião de mulheres no Mucambo, certo? Agora não, mas a gente vai retomar de novo, porque geralmente a gente dá uma parada no inverno, né? E também tem as quintas-feiras, os domingos. A Rosinha, tipo assim, não tinha distância para ela. Tem gente que não vai, né? Que às vezes fica com medo, né? Acha perigoso, mas a Rosinha e a irmã Antônia iam para os cultos do Mucambo, no Massapê, né? Irmã Rafael, acredita que a gente não sentia medo? Glória a Deus. A gente vinha até conversando, até chegar em casa. Muitas vezes a gente vai chegar em casa hoje. Vamos. Pronto. A gente não sentia medo, não sentia nada. Parecia que Deus ia e voltava com a gente, sabe? Ele acampava os anjos dele onde a gente passava. E no instante a gente chegava em casa. E voltava, sabe, tranquilo. Deus é muito maravilhoso. Ele sempre vai guardando os seus. E não só os seus, né? Aquele que tem fé e crê e confia nele, aquele né? que estão nos propósitos dele, né? O propósito dele, principalmente. Às vezes as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas não são convertidas, as pessoas não têm entendimento da palavra de Deus ainda, mas Deus poupa porque ele sabe que tem uma coisa lá na frente que faz aquela pessoa, né, se converter e etc. Deus guarda, né? viu? É verdade. Deus guarda. E Rosinha, assim, eu tô sabendo que agora, assim, recentemente a Rosinha veio aqui para Punharés, né? Eu queria saber como é que tá essa adaptação sua aqui, né? Tipo assim, nova casa, né? Novo endereço, novas coisas, né? Nova igreja, né? A Rosinha tá congregando no Pastor César, né? Pastor César, nosso amigo, né? Eu queria saber como é que tá essa adaptação aqui na Punharés. Quando eu vim no começo, eu não vou mentir para você. Eu vim assim muito rápido, né? Foi uma coisa assim muito rápida. Sim. Mas já era uma coisa que eu vinha pensando. Eu sei. E eu não vinha só pensando, eu vinha orando. Glória a Deus. Então, você sabe que quando você faz uma coisa em oração, Deus prepara tudo. Se você fazer sem orar... São as circunstâncias que, olha, eu acho que você vai ter mais pedra no seu caminho. É. Mas se você orar, que a oração é a base de tudo, gente. Tudo que você for fazer, orem, porque dá certo. Deus é maravilhoso. Amém. E aí, o que foi que aconteceu? Eu orei, o Senhor abriu portas do lugar onde eu vou morar. E a igreja lá no Pastor César, né? Assembleia de Deus... Bela Vista. Bela Vista. Eu já tinha visitado elas 2 vezes. E o que foi que aconteceu? Eu gostei, né? Do ensino delas, porque o ensino dela é igual da igreja, né? Assembleia de Deus, lá do Massapê. E aí eu me identifiquei, eu disse, não vou ficar por aqui mesmo. E eles, né, me convidaram e eu vou ficar por aqui mesmo.
Tô gostando, viu, gente? A experiência está sendo muito boa. E eu até já andei pregando, não sei se vocês Olha souberam. só aí, rapaz. E oração, e até louvei, que sem voz, mas estava lá, né? Mas eles me receberam muito bem, certo? Igual como eu fui recebida lá, junto lá no Massapê. Eduardo tá tocando também, é? Eu ouvi dizer que ele ia aprender, uma coisa Vai assim. aprender. Se Rapaz, Deus quiser, vai dar certo, em nome de Jesus. toqueirozão. Só que assim, a gente tem que ser humilde a saber que a gente chegou agora, né? É verdade, é verdade. Então você não pode chegar num ambiente achando que você sabe tudo. É, Porque você não sabe, você vai estar lá para aprender junto com os outros irmãos. é verdade. A palavra de Deus, o que levar para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Eu creio que a gente tem que ser humilde a esse ponto. Amém. Não chegar num canto já achando que, pronto, já sou dona do saber, Não, vamos com calma. E eu sou muito grata à Assembleia de Deus lá, né, no Massapê. Amém, glória a Deus. Porque ele me mostrou um caminho que eu não sabia. Sabe, uma coisa no mundo que eu não vivia. Sim. E eu aprendi muito. Hoje eu tento seguir cada coisa que eu aprendi lá. Glória muito. a Deus. Até eu sinto falta. Tem dia que eu sinto falta, penso em vocês, penso na irmã Raquel, o pastor Dejan, sabe, o ensinamento deles. Até hoje eu levo para outras pessoas também, né? Amém. A gente fica muito feliz. As irmãs também, que eu não esqueço. De vez em quando eu tô aí no Zap olhando por elas. Mas eu tô orando sempre por vocês, viu, gente? Amém. É isso Pela aí. igreja lá. E outra coisa, eu ainda vou voltar. Deixa eu só passar mais o inverno, que eu apareço por lá fazer visita. Não, né? você não volte não, você vê. Porque Volto assim, sim. o evangelho de Deus é porque muitas pessoas, eu entendo, porque tem muitas pessoas realmente que pensam errado, mas o evangelho, o reino de Deus, ele não se resume a uma igreja, Pronto, igreja, era isso que eu ia né? dizer. Nós fazemos parte do Isso. mesmo corpo, né? Nós somos irmãos e filhos de todos de um mesmo pai. É. Então, assim, a gente entende o momento e tal, né? A gente também sabe que não é só na nossa igreja que tem a palavra de Deus. A gente sabe disso. Tá entendendo? Então, assim, a gente fica feliz. O importante é a gente não sair da presença do Senhor. O importante é a gente estar no reino de Deus. E o Senhor sempre disse que é bom que todos os irmãos estejam em união, em união, em comunhão junto, né? É verdade. Então, não importa aonde a gente esteja. É até bom porque uma igreja vai conhecendo a outra. Sim. Um ensinamento vai ensinando o outro. Complementando, né? Isso, complementando. Você É disse. verdade. Porque eu entendo assim, né? Por isso que Deus faz o quê? Ele tira uma pessoa daqui e bota na outra. Tira a outra dali e bota na outra. Para que a gente vá complementando mais ainda uns os outros. Na fé. Eu queria aqui só fazer uma... Isso, verdade. Eu queria só fazer uma pergunta aqui à minha cameraman, né? Que tá aí de trás. Né? Porque assim, a gente tá aqui, tem outras pessoas aí atrás, né? Que estão ajudando a gravar com a gente. Tá em quantos minutos, filho, aí? 23 minutos, né? Olha só, rapaz, conversa fluindo, né? Glória a Deus. Então, assim, Rosinha, a gente já tá caminhando pro final. Eu poderia perguntar muitas coisas pra tu. Porque o que eu me lembro aqui, eu sei que, tipo assim, o milagre que o Senhor fez quando você descobriu seu pai, foi? Lá em Fortaleza. Eu sei que tem muita coisa. Olha pra você ver, no meio do sofrimento, você tem que entender que Deus traz alegria. Então, por isso que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, né? É verdade. E é verdade, viu? Porque depois que eu perdi minha mãe, pra você ver, eu disse, eu vou ficar só, né? Como é que vai ser? As minhas irmãs, cada um tem suas vidas, né? Eu não vou ficar, né? Então, o Senhor foi e botou meu pai na minha vida, né? Que a gente não para de se falar. Todo dia eu ligo, ele já veio, eu já vou pra lá, de vez em quando eu apareço lá nos fins de ano. E meio do ano também, sempre eu vou no aniversário dele. A gente tá sempre em comunicação. E eu não tenho só um irmão, né, agora. E não tenho só um sobrinho. É uma família enorme de gente. Eu tenho tios, é muito parente. Então, olha o que o Senhor faz. Ele pode tirar você do sofrimento e causar em você uma alegria imensa. Até botar pessoas, coisas na sua vida que você jamais imaginou que pode acontecer. É verdade. Né? E só uma coisa que eu quero dizer para as pessoas, né? Que não percam a fé, porque a fé em Deus é a base de tudo nas nossas vidas. É pra gente, sabe, não desistir, porque muitas vezes é isso que o inimigo quer. Às vezes ele bota seta na sua mente para você esquecer do que você esquecer e perder a fé daquilo que você mais deseja na sua vida. E o meu pai, eu orava por ele desde pequena, vocês acreditam?
Uma palavra que eu dizia assim, toda vida que eu ia dormir, me lembro como se fosse hoje, e que eu sempre falava para Deus, ou quando eu andava em qualquer lugar, ou num ônibus, em qualquer lugar que eu tivesse, que eu via um pai, assim, eu dizia assim, né? Eu dizia, Senhor, eu não conheço o Senhor, mas inocentemente eu dizia assim, Senhor, um dia deixa eu ver meu pai, um dia bota ele no meu caminho, nem que seja assim, num ônibus, assim, de longe, faz eu conhecer ele, eu dizia desse jeito. E dizia outra coisa também, Senhor, que a esposa dele seja boa. Eu sempre dizia essas palavras. Amém. O Senhor deseja que a esposa dele seja boa, que os filhos dele sejam bons para ele, que eles façam tudo para ele, que ele seja feliz, sabe? Eu dizia desse jeito. E isso foi longos anos, viu? Longos anos, não foi só uma vez, eu sempre repetia. Amém. Eu sempre repetia coisas boas para ele, que ele certo. seja feliz, que ele tenha saúde. Eu dizia tudo isso. Aí quando eu fui para casa dele, que eu cheguei lá, aí eu vi as filhas dele tudinho, tendo cuidado com ele e tudo. Aí ele foi e falou assim para mim, minha filha, eu vivo feliz, eu vivo bem, a minha esposa é uma boa esposa, eu não tenho o que me queixar, nunca me queixei. E os meus filhos sempre cuidam de mim, me tratam bem. E quando eles começaram a me falar tudo aquilo, eu comecei a chorar, lá na frente deles tudinho. Aí ele, tu ainda é a mesma chorona. Porque ele disse que eu chorava quando eu era pequena, eu gostava muito de chorar. Aí, ainda é a mesma chorona, ele disse assim. Eu disse, mas sabe por que eu tô chorando? Porque o Senhor fez na sua vida tudo que eu pedi a Ele. Então, é por isso que eu digo para as pessoas, não percam a fé. Pode ser 1 ano, pode ser 1000 anos, pode ser 2, 3 dias, mas Deus vai te dar a vitória. Deus vai abrir os seus caminhos. Ele cumpre, né? Do mesmo jeito que ele tirou aquelas pessoas lá do deserto, foi anos. Foi mesmo. Muitos não foram, não saíram, por quê? Porque eles perderam a fé. Verdade. Acabaram lá, né? Verdade. Morreram lá. E é isso que acontece. Muitas vezes a gente para no caminho, naquilo que realmente a gente quer, e aí pronto, a gente morre com aquilo. A fé nossa morre. E se você continuar, lá na frente Deus vai dar a vitória, você vai conseguir. Não importa se é uma doença, se é uma conquista, se é você vê um parente, qualquer coisa, bote na mão do Senhor, ore e tenha fé que vai dar certo. Glória a Deus, né? E a gente, assim, a gente fica feliz. E diga-se de passagem, é como eu disse, né? Que a gente também não quer fazer um vídeo, porque tem assunto, tem assunto, né? É verdade. Porque assim... Ah, meu Deus, eu falo muito. Não, que é isso. A gente vem exatamente pra isso porque mesmo. Eu nem falo tanto, mas... Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tô admirada comigo. Pastor César, se o senhor estiver vendo isso, tá vendo? Dá certo lá pra pregar na igreja, viu, pastor César? Eu fico muito feliz. E até o pastor César falou assim, uma vez a irmã Raquel disse assim, Rosa, fale mais alto, né? Ponto, aí o pastor César fez a mesma coisa. Dona Rosa Helena, né, que ele me chama, fale mais um pouquinho alto, que eu acho que a sua voz some, né? Aí eu disse a ele, pois acredita que a irmã Raquel também me falava muito, assim. Mas você sabe que o Senhor, ele vai preparando a gente para cada coisa. Eu já aprendi. Você tem o tempo certo para cada coisa. É verdade, glória a Deus, a gente fica feliz por isso, né? E assim, eu queria só... Eu pensei até que eu ia ficar, perdão, você até que ia ficar mais nervosa, mas tô tranquilo, falando até demais. Eu queria só lembrar uma coisa a vocês aqui, que eu sei, a Rosinha pode até me corrigir se eu estiver errado, né? Certo. Que eu não queria deixar passar batido, porque realmente, assim, isso aqui é realmente algo difícil de ver. Pra quem não sabe, a Rosinha passou muito tempo longe do pai dela e ela acabou encontrando ele pela televisão, não foi? Pela televisão. No CETV, foi? Foi, porque ele foi o primeiro do Maracanã a tomar a vacina da Covid, né, gente? Aí eu disse, puxa, eu perdi a minha mãe pela Covid, né? E ganhei um pai pela Covid. Aí você tira que Deus tem propósitos. Ele quis o que? Ele não quis deixar o desamparado, né? Tu conheceu ele pela televisão, não foi? Foi, porque nem foi eu, né? Foi meu pai, né? Meu padrasto. Que ele viu ele... Olha aí, Rosinha, teu pai. Viu teu pai na televisão. Eu não acreditei. Porque, olha, eu orava tanto, pedia a Deus tanto, que chegou um dia que eu disse, não, se já feito a vontade de Deus, se for, vai ser. Se não for, olha, como eu já estava perdendo a fé, né? Aí você não pode perder a fé. Mas mesmo assim, eu sempre, mesmo antes de passar por essa situação toda, eu falava as mesmas coisas. Amém. Senhor, que ele seja bom, que ele tenha uma boa família. E para você ver como o Senhor é maravilhoso. Porque Deus, ele não queria que eu fosse para o meu pai de qualquer jeito. Porque ele sabia que meu pai já tinha uma nova vida em Cristo.
já tinha uma nova vida, né? Os filhos dele, a família dele. Então, o que o Senhor queria de mim, o que o Senhor queria de mim, para mim verdadeiramente conseguir esse propósito. Ele abriu meus olhos, ele me converteu, né? Verdadeiramente a segui-lo, para depois ele me dar aquilo que eu realmente queria. E foi meu pai. Diga-se de passagem, seu pai é pastor, é? É, sim. Pastor aí, ó. Tá vendo? Você vê como as coisas são de Deus, né? Aí você vê, quando ele falou para mim que ele era evangélico, aí um dia caiu a ficha. Como o Senhor é maravilhoso. É verdade. Ele não quis que eu fosse pro meu pai daquele jeito. Porque até então eu tinha certeza que meu pai ia dizer, vai lá, minha filha é assim, assim, né? Porque você sabe quando a pessoa, né, estranha, né? Verdade. E até porque eu era uma pessoa completamente diferente, né, gente? O meu modo de vestir, o meu modo de, né? Então, Deus foi me transformando mais ainda. Para mim poder conhecer meu pai na melhor fase da minha vida. Glória a Deus. E eu sou grata por isso. O Senhor faz desse jeito mesmo. Sou muito grata. Já finalizando aqui, né, eu queria pedir a Rosinha, porque eu não vou nem falar muito não, porque a Rosinha tá dando show aqui, viu, gente? Ai, meu Deus, tá falando demais. Né? Eu queria que a Rosinha deixasse uma mensagem aí para quem tá nos ouvindo, né, a mensagem final, né, assim, a gente sabe que a gente é o bom perfume de Cristo, né, pelo menos era para nós ser, né, é pra gente ser, né, nós somos a carta aberta dele, né, então quando as pessoas olham pra gente, as pessoas têm que ver o Espírito de Deus, e eu acredito que as pessoas veem isso na Rosinha. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu queria saber se ela tem alguma mensagem para deixar as pessoas, uma mensagem final, né? Pode falar. Tá certo. Então, gente, foi um prazer, viu? Irmão Rafael, irmã Silvânia. Foi um prazer enorme estar aqui, né? Podendo passar essa mensagem para outras pessoas que talvez muitos vão ver. E eu quero, sim, que Deus abençoe, que leve para bastante pessoas, para que eles entendam que o Senhor pode fazer maravilhas na vida deles também. Amém. Assim, se eles aceitarem o Senhor verdadeiramente. Glória a Deus. E essa é uma coisa que eu queria dizer, tá em Josué, né? Que quando o Senhor diz, seja forte e corajoso, né? Verdade. Não desanime que eu sou o teu Deus. Quando, naquele momento, Josué estava desanimado, ele achou que nada seria possível, né? Queria ficar no lugar de Moisés. Sim. Mas o Senhor, ele é assim. Ele pega você o mais frágil possível. Você está achando que não vai dar nada. Mas aí o Senhor vai e levanta você. Amém. E aí o que você tem que ser forte, corajoso, para enfrentar todas as batalhas, que não é fácil, mas sem desistir. Porque não desista, porque Deus é a base de tudo. E você sendo forte em Cristo Jesus, tomando a direção de Cristo, orando, buscando aí todos os dias, você pode ter certeza que você nunca vai ser uma pessoa fraca. Amém. Hoje eu agradeço muito a Deus, todos os irmãos que entrou na minha vida, a igreja que entrou na minha vida, a irmã Raquel, que fez uma participação enorme na minha vida, a irmã Antônia, não posso esquecer dela jamais. E são pessoas que eu não vou esquecer, porque foi nos momentos mais difíceis, no começo, que me deram a mão e me apoiaram e fez eu não perder a fé. Então, toda hora que eu estou na igreja, em qualquer lugar, eu me lembro delas, porque foi uma força grande que elas me deram, né? Eu sou muito grata. Gente, não persevere. Não, persevere. Continue orando, continue buscando. Tenham fé que tudo vai dar certo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E Rosinha? Boa noite para todos, viu, gente? Rosinha, ó, eu espero que você realmente não nos abandone lá. Manda uma visitinha a gente, rapaz. Eu disse, Eduardo, você vai lá, pelo amor de Deus. Vou sim, vai sim. Jamais. Glória a Deus. Quem deixa suas origens nunca esquece. É verdade. Sempre acaba voltando, uma hora ou outra. É verdade. Então é isso aí, a gente está encerrando mais um bate-papo por hoje, né? E fica aí no canal, curte, compartilha. Eu tenho sempre que me lembrar de dizer isso, porque eu sempre me esqueço. Glória a Deus, em nome de Jesus, não vai esquecer mais a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. E vamos compartilhar aí, gente. Amém. Glória a Deus, valeu.